E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu queria compartilhar hoje com vocês um texto bem legal, assim. O texto é longo, mas eu preciso, é muito legal. O que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Ele diz assim, eu queria que você prestasse muita atenção. Eu vou ler o texto, tá? Mas eu queria que você, quem sabe, feche o olho aí e tenta imaginar toda essa cena aqui, tá? Que ela é muito, muito legal. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram, dizendo: Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles. Então, Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Ele disse: Eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu, amarrado pelas quatro pontas, e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi: Isso não, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Então a voz falou de novo do céu: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e depois de tudo aquilo, voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado, e o Espírito de Deus me disse que fosse com eles, sem duvidar. Esses 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: Mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. E Pedro continuou: Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: É verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre, da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha, e mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles entregassem aos presbíteros da igreja.
Cara, esse capítulo 11 aqui, ele me chama muita atenção. Primeiro, pelo fato de que aqui, pela primeira vez, os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. A igreja é formada. Mas a grande questão aqui é saber, e a alegria que eu tenho, é saber que eles começam a presenciar que os dons, a manifestação do Espírito, ele deixava de ser restrito aos judeus e passava a atingir os não-judeus. E o que me chama bastante atenção é justamente isso, Deus mostrando por meio da sua manifestação que ele se importa com todo mundo e ele está formando uma grande família, um grande corpo. Naquele momento, eles se tornam igreja e eles são chamados de cristãos. Cristãos, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que são os pequenos cristos, aqueles que fazem e dão continuidade àquilo que Cristo fez. Isso para mim, eu não sei para você, mas isso para mim enche o meu coração em saber que eu tenho a oportunidade de fazer e cumprir a vontade de Deus, sabe? Às vezes a gente está tão envolto às nossas coisas, às vezes a gente está tão bairrista, né? A gente acha que Deus ele se manifesta somente na nossa igreja, na nossa casa, no nosso ambiente, e Deus ele quer se manifestar na vida das pessoas. E Ele quer usar a minha vida e a tua vida para mostrar para eles que Deus se importa com eles e Deus quer usar a vida deles. Sabe aquele versículo que Jesus fala que os discípulos fariam coisas maiores, os seus seguidores fariam coisas maiores do que aquele fez? Eu entendo assim. Eu entendo que justamente é porque nós iríamos andar por onde Jesus não andou. A gente iria trilhar e ter contato com pessoas que Jesus não teve. Então, o nosso papel é justamente esse, mostrar que Deus ele não está restrito a 4 paredes, ele não está restrito a uma denominação, ele não está restrito na nossa caixinha, mas Deus ele está acima de tudo isso e Ele quer fazer-se conhecido através da minha vida e da tua vida. Então, pensa nisso, reflita nesse texto de Atos 11 e decida hoje fazer diferença na vida das pessoas e mostrar para elas que Deus se importa. Há um grande avivamento para nascer, mas não é esses avivamentos que a gente ouve por aí não. Um avivamento que vem de dentro, um avivamento que transforma, um avivamento que muda a realidade das pessoas. E nós como igreja, nós precisamos ser agentes de transformação nessa terra. Nós como igreja, nós precisamos transparecer para as pessoas a vida de Cristo. Então que você seja esse agente transformador, que você pare de olhar para si mesmo, para dentro de si mesmo, e que você comece a olhar para os outros com olhos de amor, que você comece a olhar para as pessoas se importando com elas, porque quando você fizer isso, o poder de Deus vai se manifestar através de você, e Deus vai ser conhecido na vida das pessoas. Deus tem muito o que fazer, e Ele quer começar através da tua vida. Pensa nisso, reflita nesse texto e entenda que se você é povo de Deus, se você é temente a Deus, se você segue a Cristo, se você pode realmente de fato ser chamado cristão, existe uma obra para você realizar. Saia das tuas 4 paredes, saia da tua zona de conforto e impacte a vida das pessoas que estão aí fora. Mostre Jesus para elas. O nosso Jesus não é medroso, o nosso Jesus não é covarde, o nosso Jesus é audacioso. Nosso Jesus quer transformar a vida das pessoas. Beleza? Que Deus abençoe a tua vida e que você possa fazer diferença por onde quer que você andar. Deus abençoe e a gente se fala.